Olá pessoal, nesse vídeo é o segundo vídeo da série que trata da proteção dos algoritmos e das invenções implementadas por programas de computador. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre as respostas às principais críticas. Bom, as críticas eu sintetizei aqui a partir desse livro aqui do Stefan Kinsella, Contra a Propriedade Intelectual. Então vou citar alguns trechos do livro. Esse livro é gratuito, você consegue gratuito aqui, porque ele é contra a propriedade intelectual. Achei interessante que compatível, né? Ele é contra a propriedade intelectual, então ele libera gratuitamente o livro dele para ser copiado aí livremente, né? Agora, eu tive pesquisando, por outro lado, tem um outro livro dele aqui sobre análise de risco e que é R$300, né? Quer dizer, esse daqui ele quer a propriedade intelectual dele, esse aqui ele abriu, esse aqui ele já libera. Mas, enfim, esse é um aspecto, né? A pessoa é contra a propriedade intelectual, mais ou menos, né? A minha eu quero proteger, né? Então ele diz assim, num determinado trecho, né? Um engenheiro que inventa uma nova ratoeira rearranjou as partes existentes para prover uma função até então não desempenhada. Outros que aprendem esse novo arranjo podem agora fazer uma ratoeira melhor. Ainda assim, a ratoeira meramente segue as leis da natureza. O inventor não inventou a matéria da qual a ratoeira consiste, nem os fatos e leis explorados para fazê-la funcionar. Então, não é justo ele ganhar patente para essa ratoeira, né? Bom, eu responderia o seguinte, bom, se ele não inventou nada, né, então ele não vai ter patente, né? Para ter patente ele tem que ter inventado alguma coisa. Se isso já ele inventou, né, e se isso já era tão óbvio assim, né, ou seja, se você não reconhece a atividade inventiva dele, a questão é a seguinte, essa questão da obviedade, né, as coisas sempre são óbvias depois que você conhece a solução. Sempre assim, é que nem mágica. O mágico faz uma mágica na tua frente, tu acha aquilo fantástico, fenomenal. Quando ele revela a mágica para você, aí você, isso é muito simples. Simples depois que você já sabe. Então, a invenção é a mesma coisa. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil, até ser inventado. Ele levantou uma outra questão. Patentes duram por 20 anos após a data de arquivamento, data de depósito, né? Enfim, enquanto direitos autorais duram, no caso de autores individuais, por 70 anos. Ninguém pode manter seriamente que 90 anos para uma patente é muito pouco e que 20 anos é muito. Mais do que o preço atual para um galão de leite pode ser objetivamente classificado como muito baixo ou muito alto. Assim, o problema com a abordagem de direitos naturais validando a API é que ela necessariamente envolve distinções arbitrárias com respeito a classes de criações merecem proteção e com respeito ao término de proteção. Então, segundo ele, esses prazos são arbitrários, né? Então, certo seria não dar proteção nenhuma na ideia dele. Bom, eu recomendo ler esse livro aqui, o Piracy, do Adrian Jones, que ele explica de onde vieram esses prazos, né? Então, isso aí, historicamente, tem uma construção, né? Por que esses prazos são diferentes. Uma coisa assim, meio simples de entender é que o direito autoral, ele protege a cópia literal, né? Se eu copio exatamente o texto igual palavra por palavra, é violação de direito autoral. Se eu pego a ideia do texto e reescrevo com as minhas palavras, já não é. E a patente, ela é além do literal. A patente, se eu pego uma invenção que está patenteada e se eu faço fabrico algo equivalente, não é exatamente literalmente aquilo, mas é equivalente, eu vou estar em contrafação. Então, a patente ela é mais forte que o direito autoral. Ela protege mais do que o direito autoral. O direito autoral não protege a ideia, né? A patente, desde que suficientemente descrita, ela vai proteger essa coisa mais ampla, mais genérica. Então, por ter uma proteção maior, é razoável que a patente tenha vigência menor que direito de autor. É uma balança. Bens escassos. Bom, ele diz o seguinte, direitos de propriedade são aplicáveis apenas a recursos escassos, direitos de propriedade. O problema com o direito sobre PI é que os objetos ideais protegidos pelo direito sobre PI não são escassos. Se eu inventar uma técnica para colher algodão,
o fato de você colher algodão dessa forma não tira essa técnica de mim. Eu ainda possuo a minha técnica, assim como o meu algodão. Seu uso não exclui o meu. Podemos ambos usar a mesma técnica para colher algodão. Não há escassez econômica, nenhuma possibilidade de conflito. Assim, não há necessidade de exclusividade. Não tem que ter propriedade intelectual, segundo Kinsella. Tá? Pois é, mas veja, se eu invento uma coisa, né, você diz que isso não é um bem escasso. Tá, então tudo bem. Então eu não vou revelar isso para você. Eu vou produzir, eu vou fabricar o meu produto, botar ele no mercado, mas eu vou manter aquilo como segredo industrial. Eu não vou estar... Por que eu seria obrigado a divulgar aquilo? Eu posso proteger. Então, se você não fornece a opção de patente, a tendência é as pessoas manterem aquilo como segredo industrial. É o que ele vai procurar fazer. Então, esse livro daqui, A Vantagem Invisível, ele conta aí vários casos da utilização, né, do sistema de patente para alavancar a concorrência e estimular a inovação. Quer dizer, a patente é um mecanismo que estimula a inovação na medida que ele força a divulgação e as pessoas com aquela divulgação elas podem fazer desenvolvimentos posteriores. A questão da tragédia dos bens comuns. Né? A tragédia dos bens comuns, né, foi uma história baseada num texto do Gerd Harding, que ele publicou lá em 1936, que ele conta o seguinte: imagina um pasto comum. Cada um tem o seu gado, seu boi, tá? Mas todos estão num pasto comum. Se esse pasto é comum, a tendência de cada um é o quê? Eu vou aumentar minha quantidade de bois aqui. Todo mundo vai pensar assim. Já que o pasto é comum, deixa eu aumentar a quantidade de bois. Todo mundo pensando assim, vai acabar tendo muito boi no pasto e o pasto simplesmente vai deixar de existir, não vai exaurir o solo e depois todos os bois vão morrer. Um outro exemplo dessa tragédia dos bens comuns, né, é quando você está num restaurante e você combina, ó, vamos combinar? Vai ter uma conta só, a gente vai rachar a conta. Tá, aí o que acontece? Você, quando for fazer o seu pedido, você vai pedir uma comida barata, muito barata? Não. Você vai pedir, o outro colega já pediu uma coisa um pouco mais cara. Eu falei, também vou pedir um pouco mais caro, porque senão eu vou estar pagando dos outros. Bom, todo mundo raciocinando assim, qual a conclusão? A conta vai ficar astronômica. Então, essa é a tragédia dos bens comuns. Solução? Propriedade privada. No caso do pasto, cada um vai ter a sua área de pasto. Então, se você quiser colocar 300 bois ali na tua área de pasto, bom, aí é contigo. Se exaurir o teu pasto, o teu colega não vai ter nenhum sofrimento com isso, ele não vai sofrer com isso. E a mesma coisa no restaurante, cada um paga o seu. Se você quiser comer a comida mais cara lá, beleza, você paga a comida. Então, isso acaba otimizando o uso dos recursos. Né? Esse vídeo daqui explica bem aqui essa questão. Essa é a tragédia dos bens comuns. Então, em cima desse conceito, o Michael Heller, em 1988, ele elaborou o conceito de tragédia dos bens anticomuns, que é o caso das patentes. Quer dizer, quando você cria mecanismos de propriedade muito rígidos, né? Por exemplo, uma série de patentes, e você fica com aquele monte de patentes, você pode criar situações de travamento, ou seja, para eu fabricar um produto, eu preciso ter a tecnologia XYZ. Eu tenho a tecnologia X. A YZ eu preciso licenciar. Mas eu vou com o cara do Y e ele não quer licenciar. É direito dele. Ele não quer licenciar. Então, o produto XYZ, ninguém fabrica. Porque o cara que detém o Y vai querer licenciar o X. O X não vai querer licenciar. Então, você tem as tecnologias XYZ, mas ninguém tem condições de fabricar aquilo. Então, isso fica travado, isso é um lock aí. Né? Esse livro aí, uma maneira de contornar isso é você, X e YZ, chegarem a um acordo e licenciarem mutuamente essas patentes, fazer um pool de patentes. Né?
Mesmo a situação de pool de patentes, ela também pode gerar alguns problemas, né? Esse livro aí, Pool de Patentes, da Denise Freitas, ela explora essas situações. Mas a tragédia dos anti-commons, ela em tese seria resolvida pelos pools de patentes. Outro argumento, diz lá o Kinsella, se eu aprender como ajustar o carburador do meu carro para duplicar sua eficiência, por que eu deveria fingir ser ignorante dessas coisas e me abster de agir com base nesse conhecimento? Quer dizer, ele parece ele tá revoltado com essa ideia de principalmente processos, né? Que é o que choca mais, né? Você ter patente para processo, que é uma coisa que já tem desde que o sistema de patente começou. Patente de processo tem desde o começo, não começou agora com a informática. Então, a ideia é como é que você vai proteger processo? Realmente é mais difícil. Tanto que Trips inventou o mecanismo de inversão do ônus da prova, que é para tentar fazer as patentes de processo serem mais... Você tem como provar que a outra pessoa está usando o mesmo processo que você. Tá? Então, realmente a patente de processo ela é mais fraca que a patente de produto. Né? Então, mas qual é a ideia que está por trás disso? A ideia é, se você tem uma invenção, que você despendeu recursos para desenvolver essa invenção, outra pessoa copiar essa tecnologia e começar a fabricar e causar prejuízo no mercado, isso é como se fosse um roubo. Porque ele está colocando no mercado um produto o qual ele não teve o custo de desenvolvimento, ele não teve o tempo de desenvolvimento. Ele está se aproveitando de um esforço que foi você que fez. É justo isso? Bom, se você inventou, se você abre mão disso, é uma opção sua, tudo bem. Mas se você depende disso, se você realmente depende disso, é justo que você seja recompensado. Esse livro daqui do Robert Merges, ele usa o argumento exatamente que a propriedade intelectual ela continua válida para os bens da tecnologia da informação. O princípio continua válido do mesmo jeito. Outro argumento, um caso de uma ratoeira, né? Suponha que outra pessoa, Black lá, que não fez um contrato com o inventor, que é o Brown, acabe por ver a ratoeira de alguém e produza e venda a réplica. Por que ele deveria ser processado? Quer dizer, ele sempre volta no mesmo argumento, que é a ideia de você pegar uma invenção e um terceiro copiar e fabricar. Por que ele não poderia fazer isso? Bom, simples, porque a patente é do outro. Ele tem que ter autorização. Então, sem patentes, a tecnologia ela acabaria sendo protegida por segredo. Existem algumas tecnologias que realmente não dá para proteger por segredo. Por exemplo, o caso da ratoeira aí. Quando tu colocasse essa ratoeira no mercado, não tem segredo. As pessoas já saberiam fazer essa ratoeira. Né? Então, nesse caso, qual seria o efeito de não ter patente? Bom, as pessoas não iriam investir em aperfeiçoamento dessa tecnologia. Porque se não consigo ter patente, então eu também não vou investir nisso. Eu vou pensar em outra coisa. Então você vai desestimular o investimento nessa tecnologia, na medida que você exclui a possibilidade de proteção por patente. É isso que acaba acontecendo. Tem vários exemplos desse caso nesse livro aí da OMP. Esse livro da OMP ele explica com exemplos em vários países, não só países desenvolvidos, como países em desenvolvimento também. Obrigado, então.